Fala, meu irmão Paulão Filho, um sócio aqui do canal MMA Debate. Paulão, uma honra sempre falar com você, meu irmão. Gostaria que você falasse pra gente, né, como que tá o Paulão hoje em dia, né, e nessa época aí dessa pandemia terrível da Covid-19. Conta um pouco pra gente o que você tá fazendo, como é que você tá aí fazendo para se prevenir desse problema mundial e se em algum momento da sua vida você imaginou que a gente ia estar vivendo algo parecido. Ô Florencio, meu amigo, pessoal do MMA Debate. Então, Paulo Filho tá em casa, né? Tá na casa que eu tenho aqui no Espírito Santo, né? Em Guarapari, especificamente. Já tô aqui há 5 meses. Mais por causa da minha mãe do que por mim próprio. E tenho ficado por aqui, né, cara? Comendo bastante, vendo televisão. E quando dá um tempinho, dou um mergulho na praia, né? Agora a coisa aqui começou a apertar. Mas tá tudo sob controle, graças a Deus. Ganhando peso, naturalmente ganhando peso. Mais ou menos por aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. Paulão, a gente sempre quando pensa em você, pensa direto no Carson, né? Não tem como desvincular a sua imagem da imagem dele. Conta um pouco pra gente como é que foi o dia que você conheceu o Carson, o dia que você viu ele pela primeira vez, que você apertou a mão dele, enfim, o que ele falou pra você, se já teve aquela energia boa que você sentiu dele, que ele sentiu de você, enfim, conta um pouco pra gente do dia que você conheceu o mestre Carson Gracie. Foi um dia muito bacana. Eu tava na rua com. Eu era criança, então eu tava passeando, né? Um amigo meu, mais velho, né? Ele tava a gente tava dando um rolê, olhando uma academia de judô, procurando uma academia de judô. E aí, meu irmão, ele falou, cara, tem uma academia por aqui. Aí a gente entrou na academia e tava lá o mestre Carson e o mestre Reison, né? E a academia estava vazia. Estavam os dois ali naquela casa, naquela cabinezinha que eles ficavam ali. E aí eu cheguei perguntando, né? Eu olhei assim, vi que era tatame e tal, né? Vi algumas fotos. Eu achava que era judô, né? Aí eu falei com o mestre, ele explicou que era jiu-jitsu e tal. O Cássio falou comigo. Aí ele pegou na minha mão assim e falou, pô, aí Reis, ó, mão do menino aí, ó. Mão forte, sei o que e tal. Aí falou para eu voltar às 5 horas da tarde. E aí eu voltei às 5 horas da tarde e encontrei o mestre Saporito, mestre Alberto dos Santos, Albertinho, que é filho do grande amigo do Castro, que era carinhosamente apelidado como Apagavela. E aí, amor à primeira vista. Paulão, falando da época da Carson, né? Antes da fundação da BTT, da época da Carson mesmo, com o Carson ali comandando. Conta um pouco pra gente como é que eram os treinos, né? Como é que era o Carson. Muita gente fala que o Carson, na verdade, ele só coordenava, ele ficava ali olhando, ele corrigia uma posição ou outra. Como é que era o Carson como mestre? E também conta pra gente quais os lutadores que mais impressionavam você em termos de jiu-jitsu, que você olhava e falava, poxa, que guarda fantástica, qual lutador que tecnicamente, os lutadores que mais enchiam os seus olhos, e como que era o método de ensino do Carson. Ele era aquele de ficar só observando e corrigindo posição, enfim. O termo do Castro é um termo. Era um termo bem tradicional do jiu-jitsu, né, cara? Era sempre. Tiveram várias épocas do Castro, né? Vários professores, né? Mas assim, o Saporito, né? O Marcelo Alonso, né? Na minha época, tá? Na minha, do Paulo Filho em diante, né? Antes tiveram grandes pessoas, mas quando eu cheguei lá, era o Saporito com o Albertinho, o Bolão já estava saindo, o Alan Góes também, tiveram grandes professores. Mas um me impressionava bastante, que era o Marcelo Alonso, né, cara? Ele era uma enciclopédia de jiu-jitsu, porra. Então, naquele treino tradicional, era mostrado a posição, ou era respondido alguma questão, todo mundo repetia, e logo depois casavam os treinos, né? Era bem natural. E o Carson ficava transitando pela academia, né? E aí ele via, um treino ou outro, né? Houve uma época que ele estava mais presente, houve outras épocas, devido aos gostos pessoais dele, estava mais ausente. Mas aí o jeitão dele era aquele, cara, né? Ele olhava a posição e, porra, para. Essa mão é aqui, aquele pé ali, pô, não sabia, poderoso, é isso aí, né?
Mas com relação ao treino de. Quando falava de MMA, né, cara, aí ele era o responsável, né, cara? Então ele recrutava a galera que ia lutar e uma galera para bater em quem ia lutar, entendeu? Então a gente fazia um treino que só apanhava, né? A gente não podia bater. Então era um bloqueio em pé básico, né? E ele ia corrigindo, ele ia dando os toques e bloqueio de guarda. O cara te bateu, você tendo que defender por baixo, fazendo guarda, né? Basicamente isso. Paulo, a gente sabe da polêmica que foi, né, na época da criação da Brazilian Top Team, né? O intuito dessa pergunta não é falar quem está certo ou quem está errado, enfim. Houve essa ruptura, o pessoal criou a Brazilian Top Team. Eu já ouvi algumas declarações que o Carson foi morar no exterior e com isso ele deixou os lutadores sem o respaldo dele, enfim, e acabou culminando com a criação da Brazilian Top Team. Mas ele não aceitou isso de maneira nenhuma. Todo mundo se lembra dele xingando o pessoal, os traíras, não sei o quê. Ele ficou revoltado com várias pessoas que criaram a Brazilian Top Team. E todo mundo da Brazilian Top Team nunca existe nenhuma declaração deles falando mal do mestre. E ele, naquela época, sempre atacou todo mundo, usou as revistas da época especializadas e sempre chamava o pessoal de traíra, enfim. Você, queira ou não, também foi, né? Você fez parte do time da Brasília Top Team, apesar de você não ser um dos fundadores, você era um atleta da Brasília Top Team. Mas qual que foi a sua relação com o Carson depois da criação da Brasília Top Team? Ele chegou alguma vez conversar com você, ficar nervoso, te chamar de traíra na sua cara, assim, como é que foi? Se ele chegou a discutir com você e como é que foi esse diálogo, se ele aconteceu e antes da morte dele, qual que era a relação que você tinha com o Carson? Já que ele não voltou a conversar com várias das pessoas que estavam na Brazilian Top Team. Cara, eu acho que a honestidade do Carson era o que fazia ele ser desse jeito. Uma pessoa honesta, né? Hoje em dia as pessoas vivem se escondendo atrás do estereótipo, né? Alguma coisa assim, para se proteger, né? E o Carson, ele não tinha isso, né, cara? O Carson era muito sincero, né? Honestidade e sinceridade resumiu o Carson, né? Ele era aquilo que ele, rapaz, o que ele pensava, ele não media, né, sentimento, né, cara? Ele falava o que ele vivia exatamente o que ele sentia. E aconteceram algumas coisas, cara, falando sobre, né, o Carson, né? Quando a gente teve o primeiro racha da BTT, eu não fui. Eu fiquei na academia. E aí aconteceu que ele, por problemas pessoais, não digo problemas, mas eu digo assim, por coisas que ele tinha que fazer, ele esquecia, cara, do horário que ele tinha marcado comigo. E por 3 semanas ele não foi, pô. E eu só tinha mais 3 semanas para treinar. E o Libório ficava, pô, cara, não sei, precisa sair da academia. Não sei, mas tem que treinar, cara. Porque o Libório também ia lutar nesse mesmo dia que eu, no Japão. E aí, cara, eu falei com ele, pô, mestre, se não dá, eu tenho que treinar. Tá. Ele falou, então tá bom, você vai lá treinar com os creantes e depois você volta. E aí eu fui pra BTT e ele me expulsou. O lance, cara, da ruptura foi que o Carson já estava com uma certa idade, ele não estava dando conta. E o momento do MMA mundial estava muito forte, né? O Japão estava começando a pagar muito bem, né? E, sei lá, a galera resolveu, né, montar um time e foi exatamente o que aconteceu, né, cara? Ele ficou... Eu só tenho um ponto... Eu não acho nada disso errado, né? Acho que cada um tem que seguir a sua vida e fazer o que é melhor para si próprio, né? Desde que não prejudique ninguém. O que eu faria nessa situação toda era pagar um royalty. Eu pagaria um royalty por resto da minha vida. Nem que fosse 10% da minha bolsa, entendeu? 15% da minha bolsa, dá pro Cássio. Ele me treinando ou não, entendeu? Ele fez tanto pela gente, né, cara? Todo mundo sabe que o Cássio morreu numa situação difícil, o Cássio nunca tinha dinheiro para nada. Então o que eu faria era o diferencial que eu faria era, eu não acho errado as pessoas procurarem o seu caminho, montarem seus times, eu não acho errado.
Eu só achei que quando a galera saiu, ele ainda estava numa condição muito, muito difícil. Porque ele era muito mão aberta, né? Ele não guardou dinheiro, né? E aí ficou complicado, porque né, ele pegou raiva da galera, depois nem querendo ajudar, ele aceitava, né? Ele foi uma fase muito difícil, ele foi muito desgostoso. E todo mundo sabe que o Cássio é brasileiríssimo, né? De Copacabana, o Cássio, ele. Porra. Imagina a falta que ele deve ter sentido de Copacabana e com certeza, por mais apoio que o Juninho tenha dado para ele, Juninho foi meu professor também, uma excelente pessoa, sabe muito. Mas o Juninho também, o Juninho sabe que o Cássio gostava do Rio de Janeiro, né, cara? O Cássio gostava daquela vida ali, ele, a Paga-Vela, companheiros inseparáveis, cara. Então acho que isso, a mágoa, a saudade do Rio, do Brasil, isso tudo acarretou num desgosto, né, cara? Quem sabe até uma depressão, né? Que acabou se desenrolando em problema de saúde. Paulão, todo mundo sabe, né, que durante aí, pelo menos uns 5 anos, ali nos anos 2000, as duas maiores academias do mundo eram a Brazilian Top Team e a Shootbox, né? A ordem não importa, cada uma com a sua área, né? Uma na parte em pé, a outra na parte de chão, mas eram as duas maiores academias do mundo. E conta um pouco pra gente como é que foi o convite para você entrar na Brazilian Top Team e como é que era o ambiente lá dentro. A gente olhando de fora parecia que todo mundo era muito unido, enfim. Se realmente o ambiente lá era esse ambiente mesmo de amizade, enfim. E se aconteceu alguma coisa na época dentro da Brazilian Top Team que te magoou, enfim, se tem algum acontecimento que realmente deixou mágoas em você ou não, se você só guarda boas lembranças daquela época. Ali tratavam-se dois estilos diferentes, né? O mestre Rudimar, grande mestre Rudimar Fedrigo, ele vinha com a escola muito agressiva, né, cara, de lutadores, padronizados, né, cara? Padrão, né? Você sabia que era o cara de futebol, se você não tivesse preparado, porra, era um drama, né, cara? Porque eles já sabiam que a gente queria agarrar e eles tinham um golpe muito forte, que era o clinch, né? E aquela joelhada deles era um problema sério, era uma coisa tinha que ser trabalhada, né? E a agressividade no todo, né, cara? E todos muito bem selecionados, né, cara? Não tinha galo médio ali, não. Todo mundo era de briga e era briga de foice no escuro ali com qualquer um deles, né? O Carson Gracie preparou também uma leva que foram os professores os mestres que fundaram a BTT e outros que podiam ser líderes também, mas não tiveram a ideia, né? E acho que por alguma relação de amizade os quatro fizeram essa aliança, mas todos experimentados pelo mestre, faixa preta do mestre. E realmente esse detalhe de ser faixa preta do mestre é uma coisa muito importante, né? Porque eu acho que aí fez a diferença. Aí que atestou o selo de qualidade, né? E todos vieram exigentes também. Murilo muito exigente, Zé Mário exigente, Bebel exigente, Libório exigente, com o treinamento, né, cara? Então, assim, foi um momento maravilhoso para o esporte. Maravilhoso. O acontecimento que me magoou, não teve nenhum acontecimento que tenha me magoado, não. O que me magoou, que me deixou triste, assim, até hoje eu fico triste, foi que não houve entendimento, né? O Cássio também era muito duro, cabeça dura. Não teve um entendimento entre as duas partes e o Coroa acabou ficando numa situação muito pior, né? E eu, como naquela época ali, quando eu comecei a ser notado, que foi em 2006, após minha luta com o Ninja, eu já era tarde demais para ajudar, porque ele já tinha falecido. Paulão, você sempre falou do seu amor, né, e da sua gratidão pelo mestre Carson Gracie, mas vamos supor, vamos fantasiar aqui, vamos supor se o mestre Carson aparecesse aí na sua frente agora, e se você tivesse aí 30 segundos para conversar com ele, o que você falaria para o grande mestre? Pai, pergunta difícil para 30 segundos, né? O que eu falaria para ele? Porra, tu foi o cara, tu é o cara. É isso que eu falaria para ele. Falando nisso, né, do pessoal da época da Brazilian Top Team, né, muitos não moram mais no Brasil, como o mestre Libório, o mestre Zé Mário, o Bustamante continua sendo o administrador da Brazilian Top Team no Rio de Janeiro. Conta um pouco pra gente qual a sua relação
com, com os seus mestres lá da época, né, os seus treinadores, enfim, e com os lutadores também, o Arona, o Minotauro, o Minotouro, enfim. Qual que é a relação que você tem com eles hoje em dia? Se o contato ainda é frequente? Ou o seu contato é mais com o Arona mesmo? Com o Arona a gente sabe que é seu irmão mesmo, mas se com as outras pessoas da época da Brazilian Top Team você ainda tem um contato frequente? Não, graças a Deus eu tenho um contato muito bom, né? Alguns eu perdi contato porque, enfim, eu perco um telefone por mês, então eu acabo perdendo alguns contatos, mas assim, minha relação de amizade com todos é muito boa. O Arona é mais, Arona e a Mauri, né? Porque a gente mora mais próximo, né, cara? Então a gente, né, continua no Rio de Janeiro, ninguém foi para os Estados Unidos. E fiz uma resenha muito bacana com o Murilo também, né? Que é um cara que ainda mora no Rio, mas ele viaja muito. Então é difícil ver o Murilo. Mas eu falo com todos pelo Zap aqui, todos temos um grupo aqui, que tá os atletas da antiga. E eu, pô, nunca perdi contato de ninguém. De ninguém. E, pô, minha relação com eles é muito boa, muito boa. Aconteceu apenas um episódio, né, cara? Na final do GP que teve, né? Que foi o Dennis Kang, e o Libório estava no corner do Dennis Kang, e aquilo realmente me deixou magoado, né, cara? Porque nós éramos uma equipe muito unida, e eu acho que você treinar um atleta para lutar de kimono contra um amigo seu é uma coisa. Né? Embora nem assim eu o fizesse, mas tá porrada, soco na cara, eu nunca treinaria nenhum oponente para lutar com nenhum desconhecido, para lutar com um amigo meu de décadas, entendeu? E a única mágoa que eu tenho é essa. Mas já passou, não pode nem dizer que é mágoa. É uma triste lembrança. Paulo, tem várias lutas suas que são emblemáticas, né? O pessoal sempre lembra da sua rivalidade com o Ninja, e apesar da primeira luta ter sido vocês dois no seu auge, né? Você no seu auge e ele no seu auge, a luta no Pride, a que ficou marcada foi a segunda, né? Onde vocês aí saíram pra porrada mesmo e você acabou nocauteando ele naquele evento no Brasil. Mas quando o pessoal pensa no Paulão, principalmente o pessoal, a galera do jiu-jitsu, lembra do Paulão e fala aquela luta aquela famosa que só o jiu-jitsu salva. Aí o pessoal sempre lembra da sua luta com o Manruef, né? Como que foi a sua preparação para aquela luta? E lembrando que naquela época você já não estava tão assim, você não estava tão bem, né? E se eu não me engano, quem iria fazer aquela luta era o Vitor, e aí eu não sei o porquê. Não foi o Vitor o oponente, acabou sendo você, né? Na época você acha que era empresariado pelo Joinha e acabou você fazendo aquela luta e você não tinha o tempo hábil de preparo, você foi escalado assim de última hora e acabou fazendo aquela luta histórica, resistindo a um dos strikers mais sanguinolentos que existia naquela época, que era o Manruef, uma máquina, né, de moer, e você conseguiu vencer aquela luta que é considerada uma daquelas lutas que o pessoal sempre usa para falar do que o jiu-jitsu é capaz de fazer numa luta. Conta um pouco pra gente os bastidores daquela luta, né? Como que foi o convite, enfim, e a emoção e o talento que você teve para vencer aquela luta, que é com certeza a luta mais emblemática da sua carreira. É a segunda luta, cara. Desculpa que eu fiquei até um pouco emocionado com algumas lembranças que me vieram aqui na cabeça. Mas a segunda luta eu tinha acabado de perder o meu pai, né, cara? Tinha um mês que meu pai tinha falecido, né? Então, assim, a ficha tava caindo ainda, né? Só que eu sabia que se eu né, não fosse, não comparecesse à luta, onde meu pai estivesse, ele ia ficar muito triste, né, cara? Porque ele sempre falava, meu filho, todo mundo vai morrer um dia. Eu falava, pai, você tem que se cuidar. Não, mas, meu filho, eu já fiz o que eu tinha que fazer, faz a sua parte agora, né? E ele fez muito bem tudo que ele tinha que fazer mesmo, né? E eu sabia que se eu não lutasse, eu estaria dando um grande desgosto a ele, entendeu? E aí eu fui pra luta mais emocionado do que o normal, né? E aconteceu que eu decidi trocar, entendeu? E foi o meu dia, cara. Papai do Céu foi muito generoso comigo aquele dia, né? Nem eu, nem o Ninja, a gente estava mais naquela época, né? Naquela condição toda, entendeu?
E eu sempre tive um soco muito forte, né? Eu só não usava porque eu era muito podado sempre nessa questão de bater. Não, tem que agarrar, trocar porrada, é perigoso. O cara sempre falava isso. Primeira mão que entrar, pô, o cara, enfim. Então eu fui muito condicionado a não trocar pancada. Mas eu sempre tinha um soco muito forte. E com relação ao Marrof, cara, foi uma coisa que, sabe, eu achava que eu falava assim, eu falei assim, pô, cara, eu teria a vida inteira pra. Pô, esse cara, se o Marrof tivesse um bom chão, um bom wrestling, pô, dificilmente teria ganho aquela luta, né? Mas eu sabia que a hora que eu botasse a mão nele, a luta ia acabar. Eu ia ter que aturar aquela pressão dele inicial, né? Mas e se eu colocasse a mão nele, eu sabia que eu ia me ajeitar, né? Eu vi algumas lutas dele, ele bateu também. Quando alguém que soubesse alguma coisa de chão conseguia alguma coisa com ele, ele realmente não sabia muito o que fazer. Então foi aquilo. Eu já imaginava como o que eu ia ter que passar. Não foi surpresa nenhuma aquela surra que eu levei até os 3 minutos. E eu entrei porque, mesmo destreinado, eu imaginei aquilo. Eu sabia que aquela luta ia ser luta rápida, ou para mim ou para ele. Né? Porque um não tinha condição nenhuma de suportar o outro na sua área. Né? Ele não tinha condição nenhuma de me suportar, né, eu em cima dele, e eu não tinha nenhuma condição de suportar ele muito tempo me batendo. Então, porra, mais uma vez, eu agradeço a José ao destaque, pô, fez uma oração linda antes da gente entrar, e graças a Deus eu saí sem nenhum arranhão, cara. E, e foi muito legal pro jiu-jitsu isso aí, né, cara? Muito legal pro jiu-jitsu e uma superação, né, cara? Porque não é mole pegar um cara daquele, você sabendo que você não tá 100%, né? Porque realmente, depois que você vê uma luta do Marrof, você fica espantado, porque ele é muito agressivo e é uma luta que você pode sair bem machucado. Falando nisso, na sua época, você foi em determinado momento, você foi o número 1 do ranking dos médios. Inclusive, na época, você estava até à frente do Anderson Silva. E, por exemplo, hipoteticamente, né, colocando assim, como que seria uma luta sua no seu auge do seu auge, contra o Anderson no auge dele? Ele com aquele talento todo em pé, aquela movimentação, aquela habilidade para poder tirar um soco de qualquer ângulo, com qualquer base, chutar de qualquer jeito, que ele tinha uma habilidade muito grande na parte em pé, e você com as quedas e com um jogo de chão ali, com a mistura de judô e jiu-jitsu que você sempre teve. Conta um pouco pra gente como é que seria essa luta e como que na sua cabeça seria o resultado final dessa luta. Ah, lutar com o Anderson é sempre luta complicadíssima, né, cara? Ficava ali no ranking 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, né? Enfim, nunca vi problema nenhum nisso. A questão da luta seria uma luta duríssima pros dois, né, cara? Porque se eu não conseguisse agarrar o Anderson, porra, fatalmente ele ia me bater bastante, né? Embora eu suporte o golpe, eu acho que o Anderson é um cara que realmente ele sabe o que ele tá fazendo ali. Não chegou onde ele chegou porque ele é bonito, não. Chegou porque ele é competente. E se eu agarrasse e botasse o Anderson de costas no chão com tempo para trabalhar, uns 3 minutos para trabalhar, seria um grande problema para ele também. Então eu vejo uma luta muito clara. Se eu conseguisse fazer me encontrar no meu jogo, me aproximar corretamente e botar o meu jiu-jitsu, realmente eu sou muito melhor que o Anderson na parte agarrada, né? E ele é muito melhor do que eu na parte de trocação. Então acho que ganharia quem que conseguisse impor melhor a sua modalidade, né? O seu estilo de luta. Paulo, você que conhece esses dois como ninguém, né? Você tinha uma boa relação com o Ryan e com certeza também ainda tem uma grande relação com o Renzo. E você treinou durante anos e anos ali com o Valide. Então, sem entrar em polêmicas, enfim, todo mundo sabe do desacordo aí que existe entre o Valide e o Renzo, e essa luta tá para acontecer ou não, enfim, muita gente acha que vai acontecer. Você conhece bem os dois, conhece a personalidade dos dois, conhece o jogo dos dois. Se uma luta dessa fosse acontecer hoje, quem que você acha que venceria?
E se você acha que ela, se ela for acontecer, você acha que vai acontecer a portas fechadas ou vai ser num evento mesmo? Qual que é o seu pensamento sobre Valide versus Renzo? O Ryan, ele foi fruto dessa mistura diabólica, né? Que muita gente sofre, inclusive eu, né? Que é a adicção, pô, adicção conjugada com bipolaridade, né? Momentos de euforia, momentos de tristeza. E no momento desse de euforia, ele fez abuso, né, de substância, cara. Igual eu cansei de fazer, e, porra, por sorte eu tô aqui, poderia não estar. E aí ele, infelizmente, aconteceu aquela tragédia, né, cara? Porra, coisa que eu nem gosto de tocar no assunto, porque a gente conversava muito assim, né, quando a gente viajava para lutar e ele falava comigo a respeito que ele ia morrer com 33 anos, e já falava essa parada, cara, e que acho que é mentira, não é não. Ele falou para mim, né? Mas beleza, é um assunto que eu nem gosto de falar muito, porque eu fico emocionado, porque foi um cara, rapaz, que, pô, cheio de maluquice, maluco pra caralho, mas, porra, um cara que o coração não cabia nele, né, cara? Um cara que, quem tivesse a oportunidade de conhecer, ia gostar muito dele, cara, porque, né, tirando as pessoas que ele agrediu, o que aconteceu, né, que ele era muito impetuoso, mas ele era um cara, um coração extraordinário. Aí, com relação ao Renzo e ao Valide, cara, eu acho que eles têm que fazer o que eles acharem melhor, cara. Entendeu? Eu não posso. Quem sou eu, né, cara? Eu sou. Quando eu cheguei no Cássio, o Valide era faixa azul. Então, meu irmão, o Renzo já devia ser, pô, sei lá, roxo, marrom. Não sei, não lembro. Eu acho que eles têm que resolver. São dois homens, dois caixas grossas, cara. É, pô, dar palpite aqui é difícil, pô, entendeu? Eu conheço o Valide, porra, Valide brabo, bicho corajoso, cara difícil de. Sabe, até nos treinos, a galera que chegava com um golpe assim, perto de pegar, o cara já mandava soltar, porque ele sabia que ele ia desistir. Pô, Renzo é exemplo de coragem, de valentia. O cara lutava com lutadores, porra, 40 quilos mais pesado que ele, e a cara dele não mudava. O cara, um exemplo de valentia. Eu espero que eles façam a melhor coisa, cara. Uma coisa que conforte o coração deles e resolva de uma vez por todas essa questão deles aí, entendeu? Mas eu gosto muito dos dois. Valide, porque é do meu time, e o Renzo pela pessoa maravilhosa que ele é e pela forma que ele me trata e sempre me tratou. Que, que vença o melhor. Mas eu amo os dois. Então, por mim isso nem acontecia. Mas, se tiver que acontecer, que seja feita a justiça, né, cara? Que aconteça o que Deus quer que aconteça. Paulão, é inegável isso para qualquer um que entenda de luta, o seu talento. Você de fato era um lutador que tinha um jogo assim que, pra você ter ideia, hoje em dia seria um jogo atualíssimo. Então, se o seu jogo era um jogo, sei lá, 15, 20 anos atrás, era um jogo que, para os dias de hoje, já seria atual. Que é aquele jogo de queda, jogo intenso, ficar por cima ali amassando, dificilmente alguém te raspava, né? Tinha um fôlego excepcional. Então, assim, é um jogo, por exemplo, que o Usman fez ontem, por exemplo. Né? Então, é um tipo de jogo que você já praticava 15, 20 anos atrás e que não dava espaço para o oponente respirar. Né? Aquele jogo de ir lá, double leg, ficar por cima, amassou, na hora que o cara pensa que vai trocar com você, você já dá uma baiana nele, fica por cima, enfim. Qualquer coisa ele se amarra à luta. Você fazia o que você queria. Todo mundo sabe disso. Então, assim, o seu talento é indiscutível. E muita gente você fala, poxa, o Paulão era para ter sido mais do que ele foi. E muita gente não te conhece, não conhece exatamente a sua história. Então a gente fala, o Paulão, ele tinha problema com droga, o Paulão, era uma pessoa assim, muito inquieta, não conseguia, gostava muito da noite e tal. O Paulão confiava muito no talento dele, ele era um pouco indisciplinado, não gostava muito de treinar, enfim. Se você pudesse colocar, apesar que a sua história é uma história bonita, uma história grande dentro da luta, todo mundo sabe que você foi um dos maiores lutadores da história, mas se você fizesse uma reflexão com você mesmo, o que faltou para o Paulão
ter sido mais ainda do que ele foi? Eu vou tentar fazer um tipo de luta, cara, que me foi ensinado. Eu não fiz nada a não ser aquilo que me foi passado, né? Aquilo que eu entendi que era do jiu-jitsu. Nada além disso. Né? Hoje em dia as pessoas estão querendo pular para outras modalidades, cara, e esquece um pouco da modalidade raiz. Se você é do Muay Thai, você não pode querer lutar jiu-jitsu de uma hora para outra e vice-versa, pô, entendeu? Então eu não tive, eu fiz mais com a minha obrigação, entendeu? Em jogar justo, porque foi assim que eu aprendi. Né? A família Grace, o Carson Grace, a família Grace, os amigos Grace que eu tive a oportunidade de conhecer, todos eles me disseram que era daquele jeito. E é um jeito que funciona mesmo. E eu acredito nisso. A gente vê até hoje lutadores que não tem. Você imagina se o Kamaru Usman tivesse o show do André Galvão. Porra, né? Então a gente parando para pensar assim, né? A gente entende quanto tempo a gente está perdendo, né, nesse problema de lutadores trocar. Uma coisa é você nascer na boxe, cara. Outra coisa é você nascer da BTT e querer lutar igual um cara desses boxe. Entendeu? Então, é basicamente isso. E meus problemas pessoais é devido a uma doença que muita gente sofre, né, no mundo afora, que é a adicção, né, cara? E a bipolaridade, né, pô? É complicado. A gente está de um jeito hoje, amanhã está de outro, entendeu? E, enfim, a questão não era nem a preguiça de treinar, era que tinha dia que eu queria fazer outra coisa, sabe? Eu era um atleta muito focado, ao mesmo tempo, eu era um atleta livre, né? Livre. É o cara que fazia aquilo que dava na cabeça, né? E realmente faltou para mim disciplina, faltou para mim seriedade. Eu paguei com juros e correções monetárias. Isso aí eu não posso negar. Eu teria feito diferente, eu teria ter sido mais disciplinado e ter feito as coisas com mais responsabilidade. Paulão, se você fosse dar uma dica para uma pessoa que é seu fã e está querendo ser lutador de MMA, tem aquele sonho de, poxa, um dia eu vou comprar um carro legal, eu vou dar entrevista, vou ser capa de revista, eu vou ganhar uma bolsa milionária, enfim. O cara só vê as coisas boas da profissão, mas não vê as coisas ruins, como vários lutadores na história já foram enganados por empresários, já foram enganados por companheiros de equipe, muita intriga, muita inveja, gente ficando enganando o lutador na parte da bolsa dele. Enfim, a gente sabe que existe muita trairagem por trás, né? E se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que está começando, né? Quais seriam os cuidados que ela deveria ter para ela conseguir obter sucesso na carreira de lutador de MMA? Quais as escolhas boas que ela deveria fazer e do que ela deveria se afastar? A dica que eu daria, cara, é realmente saber se é isso que quer, porque hoje em dia, principalmente, a coisa virou um esporte, né, cara? Quando a coisa estava no amadorismo, né, então a gente não tinha tanto aquela coisa, né? Mas hoje em dia virou profissional. Então, assim, você tem que realmente ser um cara gabaritado naquilo que você, na luta que você pratica. Se você vem na trocação, eu aconselho que você seja um cara com algum histórico positivo em competições de trocação. Se você for do grappling, do jiu-jitsu, do judô, do wrestling, que você também seja um atleta nível A, de preferência, né? Na parte agarrada. E a principal coisa, a coisa mais importante é que você ame aquilo que você faz, né? Você goste daquela vibração, você se sinta bem ali no desconforto, ou seja, né? Que algo mais te motive e que você tenha estômago para lidar com as situações que o MMA eles vai te proporcionar com certeza, né, cara? Perda de peso, vai ter que se abdicar de namorada, vai ter que se abdicar de relacionamento no geral, né? Família. É, então, ter certeza se é isso que quer mesmo, entendeu? E, sobretudo, né, cara, fazer uma atividade paralela, né? Fazer uma faculdade, não deixar de estudar, né? Porque é uma carreira que a gente não sabe, ela pode acabar em uma luta, né? Uma luta pode acabar.
Se eu sofrer lesão, não poder mais lutar, e aí? Você vai ficar na mão? Entendeu? Então, eu acho que o mais importante é isso. Você está preparado, saber o que quer e ter alguma coisa para fazer depois que isso terminar. E escolher muito bem a sua equipe, né, seu empresário, que vai cuidar da sua carreira, porque um atleta ele precisa, ele necessita de um bom empresário. Um cara que, além de tudo, seja seu amigo e saiba no seu olho, saiba olhando no seu olho as condições que você está apresentando. E aí que ele possa decidir o melhor para você. Paulão, você teve alguns problemas em que você abertamente já disse que são problemas que mexeram muito com você, como você teve problemas drogas, você teve problema de depressão, a morte do seu pai, enfim. E ao longo, mesmo com esses problemas, quando a gente pensa no Paulão Filho, a gente pensa num vencedor, né? Numa pessoa que, apesar dos problemas da vida, é um cara alegre, tá sempre sorrindo, um cara simpático pra caramba, trata todo mundo bem, é um dos lutadores mais queridos e que melhor trata os fãs. É você, todo mundo sabe disso. Você é realmente aquele cara que, se pudesse, tomava cerveja ali com um fã, né? Você gosta mesmo do povão, você é um cara do povo mesmo, é humilde de verdade. E várias pessoas que admiram você também passam por problemas, ou tem algum familiar que passa por um problema de depressão, ou que perdeu um parente querido, ou que é, teve algum problema com droga, enfim. Você que viveu todas essas situações e superou tudo, qual que é a dica que você dá, né? Uma dica para as pessoas que passam por esse tipo de problema conseguirem superar isso tudo? Perder parente, cara, é uma coisa muito complicada, né? Mas os meus reais problemas, né? Porque, infelizmente, todos nós vamos morrer uma hora, um dia, e essa hora e esse dia só quem sabe é Deus. Né? Houveram problemas anteriores ali à morte do meu pai, que eu já estava passando ali só foi fechar o caixão, né? E o que aconteceu, cara, foi que eu nasci com uma doença chamada adicção, né? Que ela é pouco examinada, né? E depois de um tempo da minha vida, né, cara, eu comecei a perceber alguns comportamentos em mim, algumas tristezas sem motivo, né? Começava a ficar muito paradão, sentir muito sono. E fui diagnosticado com depressão, né, cara? E uma coisa leva a outra, né, meu irmão? Toda pessoa deprimida, ela acaba ou abusando de álcool, ou abusando de droga, ou abusando de sexo, ou abusando de qualquer tipo de coisa que seja, que tire ela daquele estado de tristeza momentânea. Então a gente fica variando em picos de euforia e picos de tristeza, euforia e tristeza, né? É uma coisa que tem que ser levada a sério, cara. As pessoas ficam achando que é brincadeira, que é ser vergonhice, que é... Não, não é não. Isso é um problema internacional, entendeu? É um problema de foro mundial, entendeu? Muita gente sofrendo, calado nisso aí, cometendo suicídio, à torta e à direita, entendeu? É uma coisa que tem que ser examinada com mais carinho, né? Porque as pessoas que não sofrem disso não conseguem entender, né? Aí começa a tacar pedra, né, cara? E aí, às vezes, você tá naquele último fôlego. E aí, meu irmão, você vai e pede uma ajuda, como deve ter acontecido com muitos que se suicidaram aí, cara, por causa desses problemas, e não foram ouvidos, né, cara? E aí foi o último pedido, e dali, né, acabou cometendo o ato, né, cara? Então, assim, as três questões são muito complexas, né? Eu acho que a galera tem que se ligar, ficar atento aos comportamentos, porra, passar longe de droga e, pô, muito cuidado com bebida, porque uma coisa leva para outra. E, cara, se tiver deprimido, procurar um psiquiatra bom e se tratar. Não é fácil, né? É difícil achar a medicação correta, é complicado até você se estabelecer, entendeu? Mas é o conselho que eu dou, arrumar um bom psiquiatra e ficar longe de problema, cara. Porque uma vez que você entra nele, quem tem problema, porra, é muito difícil de sair, né? E eu consegui sair, né, cara? Mas assim, eu tomo minha cervejinha e tal, mas eu não posso bobear, cara. Se eu bobear, eu recaio, entendeu? Então, eu tenho que ficar sempre com o meu pé no chão, entendeu? Paulão, a gente sabe desse problema aí que a gente está vivendo, né, do Covid. Você, até antes do Covid, já estava marcado para você fazer um seminário aqui em Belo Horizonte, e acabou sendo desmarcado porque foi bem
na época ali do final de março, né? Bem na época do início aí dessa pandemia. Conta um pouco pra gente qual que é o seu planejamento, né, para os próximos, enfim, essa pandemia, se Deus quiser, terminando logo, enfim, qual que é o planejamento que você tem de vida, enfim, né, continuar dando seminário, aulas, enfim. Conta um pouco pra gente dos seus projetos futuros que você pretende colocar em prática após a pandemia. Eu tô com essa dívida aí com meu amigo, porra, Peposo, né? Peposo me mandou uma foto aqui pra mim de 21 anos atrás. Eu falei, porra, né, me deixou muito emocionado. Eu falei, pô, que legal, cara. O Peposo é uma pessoa maravilhosa, cara. Pessoa que é um exemplo, cara. É um exemplo de caráter, um exemplo de caixa grossa, um exemplo de ser humano. Pô, Peposo é um cara sensacional. E eu espero, cara, depois de, né, que tudo isso acabe, que eu consiga voltar às minhas atividades, né, rotineiras, cara, né? E eu acredito que todo mundo vai votar um pouquinho melhor, né, cara? Mas, né, foi um tema importante, está sendo um tema importante para a gente refletir sobre algumas questões, né, cara? E entender, né, cara? Né, vão aparecer muitos casos de depressão, vão aparecer muitos casos de pessoas de suicídio, né? Infelizmente, essa pandemia ela não vai ser moleza, né? Muita empresa quebrando, muita gente falindo, muita família passando fome. É uma tristeza, né, cara? Eu tô na torcida para que a coisa acabe da melhor forma. E eu, particularmente, o Paulo, vai sair um cara. Paulo já é um cara boa praça, um cara gente boa, cara. Mas eu acredito que eu fiquei mais espiritual, fiquei mais espiritualizado, fiquei mais sensibilizado, porque, rapaz, é complicado, cara. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu tenho uma família, eu tenho uma mãe que, pô, tá do meu lado todo dia, faz a minha comida, cuida de mim, entendeu? Eu tenho, pô, meu dinheirinho para comprar minha comida, né? Me alimentar. Eu tenho um teto para morar, meu. Então, assim, eu torço, né? Eu tô na torcida para todas aquelas pessoas que estão em situação difícil, não percam a fé e que tudo isso vai passar, né? E que todos nós possamos sair melhores, né, cara? Não no sentido de saúde, né? Mas no sentido ser humanos melhores, né? Saber que a gente depende muito um do outro, né? A gente depende, pô, exclusivamente, verdadeiramente, nós dependemos uns dos outros. Paulão, agora utilizar um pouco desse seu vasto conhecimento do mundo da luta, né? A gente vai ter aí a luta do Miocic versus o Cormier, a luta 3. Qual que é a visão que você tem dessa luta? Como é que você acha que ela vai se desenrolar? E muita gente acha que está chegando aí o reinado do Kamaru Usman. Já existe o reinado ali do Nurmagomedov, enfim. Né? Existem algumas pessoas que são realmente se destacam absurdamente dentro das suas divisões, né? No feminino a Amanda Nunes, enfim. Quais aqueles lutadores que mais encantam você, né? Se puder citar aí 5 lutadores do atual momento do UFC que mais enchem os seus olhos como um especialista no mundo da luta? Pô, o Usman não tá chegando, não. Já chegou, porra. Já chegou. Não tem a menor dúvida, já chegou. É complicado a gente falar assim, né, cara? Chegou o reinado, né? Porque luta é luta, né, cara? Mas o estilo de luta que ele faz é um estilo de luta confortável para ele e ele se expõe pouco, né? É uma luta assim que de repente não agrada o Dana White, pode não agradar algumas pessoas, não é uma luta tão franca, tão aberta, mas é um cara muito conservador e inteligente lutando, né? Então é um grande competidor, né? Tem lutadores que são lutadores, tem lutadores que são lutadores competidores. Eu acho que ele vai ficar muito tempo aí. Cara, honestamente, eu tenho assistido muito pouco UFC, né? Eu peguei um certo desgosto do UFC por vários motivos, né, cara? É uma coisa que eu acho absurda. Eu sou anti Dana White, 100%, 1000%. Eu acho que ele. Rapaz, tem lutador, esse Ian que lutou com o Aldo, por exemplo. Esse garoto, o cartel dele era 14-1 ou 15-1. Pô, se alguém perguntasse quem é o Ian, ninguém sabia quem era, porra. Entendeu? Agora, todo mundo sabe pelo Dana White. Dana White é mais conhecido que os lutadores, cara. Uma almofadinha, entendeu? Dono que tinha as academias de boxe, porra.
Tremenda almofadinha, cara. O cara que, porra, não valoriza os lutadores, o cara que, porra, sabe? Só desmerece, só fala mal, entendeu? Pô, o cara que se contradiz, disse que nunca ia ter o MMA feminino. Hoje em dia tá pedindo, pelo amor de Deus, pra Amanda Nunes, porra, não sair do UFC. Porra, sabe? Então, assim, é difícil pra mim, né? Eu gosto muito do Aldo, não é pouco. Eu acho que tá perdendo por erro de estratégia, mais nada, né, cara? Eu acho que ele já fez até demais, acho que ele tinha que parar, não porque ele não dá mais. Acho que ele tinha que parar para a saúde dele, curtir aquilo que ele já conquistou, entendeu? E se ele quiser, ele tem mais 5 anos para voltar, se ele quiser aí, entendeu? O pessoal fica dizendo, que foi espancado nada, pô. Ele perdeu um round, porra. Entendeu? Ele foi 4 rounds duros ali, e o último round, ele não sei se ele sentiu algum golpe, se ele sentiu cansaço, ele realmente ele paralisou, né? Ele acusou alguma coisa. Gosto muito do Usman, gosto muito. Khabib, eu gosto demais, demais. Gosto muito daquele menino, o Charles do Bronx. Gosto mais daquele menino ali. Para mim, ele ainda vai ser o campeão. Mas a gente vê que o Dana White não casa ele com os caras que tem que casar. Já era para ele ter pego o Nurmagomedov há muito tempo, né? Porra. Eles vão ver que essa luta aí ele vai ganhar essa luta, ele vai ganhar. Se o Russinho for entrar de double leg nele, ele vai tomar a guilhotina. Não pode entrar. A última coisa que um lutador de grappling pode fazer é querer entrar nas pernas do Charles do Bronx. Gosto muito também daquele Vicente Luque. Pô, acho o moleque, porra, fantástico, entendeu? É, o Capoeira também, que veio aí, porra, infelizmente não deu. É muita gente, cara, entendeu, cara? Agora, eu não acredito em reinado, não, entendeu? Eu acho que o Russinho tá aí nessa pegada aí, porque ele faz o jogo correto, é jogo com arroz correto, pô. Ele faz de um jeito que ele não se expõe, pô. Todo mundo sabe que ele não é bom em pé, entendeu? Então ele faz de um jeito que ele não sofre, né? Ele encurta logo e ali, quando ele agarra, é a força do caralho, né, meu irmão? E uma pressão descomunal e bota pra baixo e vai sufocando ali, vai amassando, smash, né? Porra. E vai se achando ali, meu irmão. Entendeu? Ele é um cara conservador. Por isso que ele não é tão valorizado, né? Acredito eu. Fala, Paulão. Novamente um agradecimento a você, né? Essa já é a terceira entrevista, ou a quarta, aqui no canal MMA Debate. Acho que é o canal que você mais deu entrevista até hoje, né? Já é um sócio aqui do canal. E, Paulão, novamente agradecer você. Falamos sobre tudo, sobre coisas boas, sobre frustrações, sobre problemas, sobre alegrias, enfim, como a vida de qualquer pessoa, com coisas boas, coisas ruins, e você não tem noção tanto que você é querido no mundo da luta, cara. Todo mundo que gosta de jiu-jitsu, que gosta de MMA, respeita a sua história, o seu legado, e é uma honra ter a sua amizade, meu irmão. Obrigado aí novamente. Ô, Florencio, quem agradece sou eu, cara. A todos os inscritos do canal, a MMA Debates, pô, nossa amizade, aos nossos amigos em comum, né? Enfim, cara, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho do que está acontecendo no momento, dar minhas opiniões. Te agradeço por abrir esse espaço aí para falar um pouquinho da minha vida, né, e dar um pouquinho da minha contribuição para o esporte num todo, né, cara? Né? Desde a minha vida pessoal, o que as pessoas deveriam evitar de fazer, né, não cometer os mesmos erros que eu cometi, e até aqueles que estão querendo começar na nova carreira, né, de atleta, pensarem direitinho, fazer tudo muito bem feito, porque não é fácil, não é? As pessoas costumam olhar sempre para o resultado, né? Esquecem de olhar do caminho, da estrada que está por trás do sucesso, né? E aí é uma estrada bem esburacada, entendeu? Cheia de complicações, né? E a gente tem que analisar direitinho, né? Para sonho não virar frustração. Tá ok, meu amigo? Um grande abraço a todos e fica com Deus, meu irmão. Tamo junto.